Assassinato no Beco, Agatha Christie, parte 5. É este mesmo, muito obrigada. Você é gentilíssimo. Ela sorriu encantadoramente, disse boa noite mais uma vez e saiu da sala. Sir George tinha aberto a porta envidraçada que dava para o jardim. Está uma bela noite, anunciou. Boa ideia darmos uma volta. Red disse. Boa noite, Lord Mayfield. Estou com tanto sono que quase tenho que me arrastar para a cama. Boa noite, meu rapaz. Respondeu Lord Mayfield. Red tomou de uma história de detetive que andara lendo antes do jantar e deixou a sala. Lord Mayfield e Sir George saíram para o terraço. A noite estava realmente bonita, com o céu limpo e cheio de estrelas. Sir George respirou fundo. Ufa, aquela mulher se banha em perfume. Lord Mayfield riu. Ainda bem que não é um perfume barato. Muito pelo contrário, acho que é um dos mais caros que existem. Sir George fez uma careta. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Uma mulher afogada em perfume barato é uma das maiores abominações a que está sujeita a humanidade. Sir George olhou para o céu. É incrível como o tempo limpou. Estava chovendo forte durante o jantar. Os dois homens começaram a passear vagarosamente. O terraço corria toda a extensão da casa. Abaixo dele, o terreno caía numa encosta suave, oferecendo uma magnífica vista das florestas de Sussex. Sir George acendeu um charuto. A propósito desta liga metálica, começou. A conversa tornou-se extremamente técnica. Quando eles se aproximavam pela quinta vez da extremidade mais distante do terraço, Lord Mayfield disse com um suspiro. Bem, vamos meter mãos ao trabalho. Sim, temos muito o que fazer. Os dois homens voltaram-se e, ao fazê-lo, Lord Mayfield deixou escapar uma exclamação de surpresa. Ei, o que é aquilo? Aquilo o quê? Aquela sombra que atravessou o terraço saindo de meu escritório? Não havia sombra alguma, meu caro. Eu não vi nada. Bem, eu vi. Pelo menos acho que vi. Seus olhos andam a lhe pregar peças. Eu estava olhando bem naquela direção e se tivesse alguma coisa lá, eu a teria visto. É difícil alguma coisa me escapar, embora hoje em dia só consiga ler um jornal com os braços bem esticados. Aí eu lhe levo vantagem, meu caro. Não preciso de óculos para ler os jornais. Mas dificilmente você consegue reconhecer um amigo do outro lado do plenário da Câmara. Ou aqueles óculos que você costuma usar por lá são só para intimidar seus adversários. Os dois homens riram e entraram no escritório pela porta envidraçada que estava aberta. Mr. Carlyle estava arrumando alguns papéis em um arquivo ao lado do cofre. Ele ergueu a vista ao ver seu patrão entrar. Alô, Carlyle, tudo preparado? Tudo pronto, Lord Mayfield. Os papéis estão sobre sua escrivaninha. A escrivaninha em questão era um pesado móvel de mogno colocado de través num dos cantos do escritório, perto da janela. Lord Mayfield dirigiu-se a ela e começou a separar os papéis. Que magnífica noite, insistiu ainda Sir George. Mr. Carlyle concordou. De fato, é quase incrível depois de toda aquela chuva. Pondo seu fichário de lado, Mr. Carlyle perguntou. O senhor deseja mais alguma coisa, Lord Mayfield? Não, acho que não, Carlyle. Pode deixar que eu mesmo guardo os papéis. Você pode ir embora. Ainda vamos demorar. Obrigado. Boa noite, Lord Mayfield. Boa noite, Sir George. Boa noite, Carlyle. O secretário já estava saindo quando Lord Mayfield o deteve. Espera um instante, Carlyle. Você esqueceu o documento mais importante. Como, Lord Mayfield? O projeto para o bombardeiro, o homem de Deus. Os olhos do secretário se arregalaram. Mas estão logo aí em cima, Lord Mayfield. Estão coisa nenhuma. Mas se eu os pus aí, veja você mesmo. Com uma expressão de perplexidade no rosto, o jovem adiantou-se. Lord Mayfield mostrou-lhe a pilha de papéis num gesto um pouco impaciente e Carlyle examinou-o com a perplexidade a crescer em seu olhar. Como você mesmo pode ver, o projeto não está aqui. O secretário começou a gaguejar. Mas é incrível. Eu coloquei aí não faz nem 3 minutos. Lord Mayfield respondeu de bom humor. Você deve ter cometido um engano. O projeto deve ainda estar no cofre.
Não, tenho certeza. Eu o coloquei na mesa. Lord Mayfield afastou-o com o braço e se dirigiu ao cofre. Sir George ajudou-o na busca, mas em poucos minutos eles se convenceram de que o projeto do bombardeiro não estava no cofre. Os 3 homens foram novamente à escrivaninha e procuraram mais uma vez num aturdimento. Meu Deus! Gritou Lord Mayfield. O projeto sumiu. Mr. Carlyle exclamou. Mas é impossível! Quem esteve nesse escritório? Quis saber o ministro. Ninguém. Olha aqui, Carlyle. O projeto não pode ter saído ou andado sozinho. Alguém o levou. Miss Vanderlyn esteve aqui? Miss Vanderlyn? Não. Posso garantir que é verdade. Disse Carrington, farejando o ar. Se ela estivesse aqui, teria deixado o cheiro daquele seu perfume. Ninguém entrou aqui, continuou Carlyle. Não posso entender o que houve. Vamos pensar com calma, Carlyle, interrompeu Lord Mayfield. Vamos recapitular tudo desde o princípio. Você tem certeza absoluta de que o projeto estava no cofre? Absoluta. Mas você ouviu ou simplesmente presumiu que ele estava junto com os outros papéis? Não, Lord Mayfield. Eu o vi. Eu o coloquei no alto dos outros documentos. E desde este momento, segundo você, ninguém entrou no escritório. E você? Você saiu daqui? Não, quero dizer, sim. Ah, exclamou Sir George, estamos ficando quentes. Lord Mayfield começou com ar severo. Que diabo? Mas Carlyle interrompeu. Normalmente, nem me passa pela cabeça sair do escritório deixando papéis importantes sobre a mesa, Lord Mayfield. Mas ouvi um grito de mulher. Um grito de mulher? Espantou-se Lord Mayfield. Sim, o senhor pode calcular minha surpresa. Eu acabara de pôr os papéis na mesa quando o ouvi, e naturalmente saí para ver o que era. E o que era? Era a criada francesa de Miss Vanderlyn. Ela estava no meio da escada, muito branca e nervosa. Tremendo toda, disse que tinha visto um fantasma. Um fantasma? É, uma mulher alta, vestida de branco, que movia-se sem fazer barulho e parecia flutuar no ar. Que coisa mais ridícula! Sim, Lord Mayfield, foi o que eu disse a ela. Devo confessar que ela parecia um pouco encabulada. Ela continuou subindo a escada e eu voltei para cá. Há quanto tempo foi isso? 1 minuto ou 2 antes do senhor entrar com Sir George. E quanto tempo você ficou fora do escritório? O secretário pensou um instante. 2 minutos, no máximo 3. Tempo mais do que suficiente, resmungou Lord Mayfield. De súbito, ele tomou do braço de seu amigo. George, aquela sombra que eu vi, aquela sombra que parecia sair do escritório. Era o ladrão, George. Assim que Carlyle saiu do escritório, ele entrou rapidamente, pegou o projeto e desapareceu. Que embrulhada, disse Sir George, e tomando por sua vez do braço do amigo. E agora, Charles, que vamos fazer? Capítulo 3. Não custa tentar, Charles. Era meia hora mais tarde. Os 2 amigos estavam ainda no escritório de Lord Mayfield e Sir George procurava convencê-lo a tomar certas providências. A princípio, Lord Mayfield resistiu muito, mas aos poucos começou a ceder. Sir George continuava. Não seja teimoso, Charles. Lord Mayfield disse devagar. Por que entregarmos o caso a um estrangeiro que nem conhecemos direito? Mas eu o conheço bem. É um extraordinário detetive. Olhe, Charles, será pelo menos uma tentativa que fazemos, e podemos contar com sua discrição. Se o caso se tornar público... Quando o caso se tornar público, é o que você quer dizer. Não necessariamente. Este homem, Hercule Poirot, chegará aqui e tirará o projeto de dentro de uma cartola, como mágico? Ele descobrirá a verdade. E o que nós queremos é a verdade. Olhe, Charles, eu assumo pessoalmente a responsabilidade. Lord Mayfield disse vagarosamente. Bem, faça como achar melhor, mas não acho que esse sujeito... Sir George tomou do telefone, não lhe dando tempo de completar a frase. Vou chamá-lo agora mesmo.
Ele deve estar dormindo. Mas pode acordar. Temos que agir depressa. Não podemos deixar aquela mulher escapar com o projeto. Você está falando de Miss Vanderlyn? Claro. Ou você tem alguma dúvida de que ela é a culpada? Não, nenhuma. Ela me fez cair em minha própria armadilha. É duro reconhecer que uma mulher pode ser mais esperta do que a gente. Não podemos provar nada contra ela, mas sabemos ambos que ela é o cérebro por trás de tudo isso. As mulheres são infernais, disse Carrington com convicção. Não temos prova nenhuma de que foi ela. Isto é que é pior. Como provar que ela mandou sua empregada gritar que tinha um cúmplice esperando lá fora para roubar o projeto? Por isso mesmo é que mandei chamar Hercule Poirot. Lord Mayfield deu uma risada repentina. Deus do céu, George. Sempre pensei que você fosse inglês demais para confiar num francês. Ele não é francês, é belga. Desculpou-se Sir George encabulado. Então que venha o seu belga. Venha e põe a cabeça para funcionar. Aposto que não descobrirá mais do que já sabemos. Sir George começou a discar sem responder. Capítulo 4. Piscando um pouco e delicadamente disfarçando um bocejo, Hercule Poirot olhou primeiro para um e depois para o outro homem. Eram 2:30 da manhã. Hercule Poirot acabara de ouvir o que Sir George Carrington e Lord Mayfield tinham a dizer, depois de uma viagem em plena noite num Rolls-Royce com chofer que lhe tinham mandado. Estes são os fatos, Monsieur Poirot, disse Lord Mayfield. O anfitrião recostou-se em sua cadeira e vagarosamente colocou o monóculo. Através dele, um olho azul sagaz observava Poirot com atenção. Mas não era apenas argúcia que se podia ler naquele olhar. Era também ceticismo. Poirot, por sua vez, deu uma rápida mirada em Sir George Carrington. Este inclinara-se para a frente com uma expressão de esperança quase infantil no rosto. Poirot disse, medindo as palavras. Estes são deveras os fatos. A criada grita, o secretário sai do escritório, o ladrão sem nome entra, o projeto está em cima da mesa, ele o apanha e desaparece. Os fatos. Os fatos são muito convenientes. Algo no tom na voz de Poirot pareceu atrair a atenção de Lord Mayfield. Ele deixou cair o monóculo e sentou-se mais direito, como quem em estado de alerta. Como disse Monsieur Poirot? Eu disse, Lord Mayfield, que os fatos são muito convenientes para o ladrão. Por falar nisto, o senhor tem certeza de que o senhor viu um homem? Lord Mayfield sacudiu a cabeça. Não posso garantir. Foi uma sombra. Para falar a verdade, no primeiro momento nem tive certeza de que havia visto algo. Poirot virou-se para o brigadeiro. E o senhor, Sir George, pode me dizer se era um homem ou uma mulher? Eu não vi nada. Poirot assentiu pensativamente. Depois ergueu-se repentinamente e foi à escrivaninha. Posso garantir-lhe que o projeto não está aí, disse Lord Mayfield. Nós três já o procuramos uma porção de vezes. Os três? Quer dizer que o secretário também? Sim, meu secretário, Carlyle. Poirot virou-se de súbito. Diga-me, Lord Mayfield, que papel estava no alto da pilha quando o senhor sentou-se à escrivaninha? Mayfield ergueu as sobrancelhas, procurando lembrar-se. Deixe-me ver. Era a minuta de um memorando a propósito de algumas de nossas defesas antiaéreas. Poirot pegou de um documento e o exibiu. Este aqui, Lord Mayfield. Lord Mayfield examinou-o. Sim, este mesmo. A seguir, Poirot mostrou o documento a Carrington. O senhor viu este documento sobre a mesa? Sir George tomou do papel, segurou-o longe dos olhos e colocou seu pince-nez para vê-lo melhor. Sim, vi. Era o que estava no alto. Poirot colocou o papel na escrivaninha. Mayfield continuava a olhá-lo com curiosidade. Se há mais alguma questão a ser esclarecida, começou. Sim, claro que há. Carlyle.
Carlyle é a questão. Um certo rubor cobriu o rosto de Lord Mayfield. Deixe-me informá-lo, Monsieur Poirot, que considero Carlyle acima de qualquer suspeita. Há 9 anos ele é meu secretário particular, com acesso a todos os meus papéis, e gostaria de chamar-lhe a atenção para o fato de que ele facilmente poderia ter tirado uma cópia do projeto sem ninguém saber. Compreendo seu ponto de vista, respondeu Poirot. Carlyle não precisaria ter simulado um roubo. De qualquer forma, continuou Lord Mayfield, respondo pela integridade de Carlyle. Sir George interrompeu em tom quase áspero. Carlyle é inatacável. Poirot abriu os braços. E esta Miss Vanderlyn é atacável? E muito, disse Sir George. Lord Mayfield respondeu mais circunspectamente. Creio que não pode haver dúvida das atividades de Miss Vanderlyn. O Ministério das Relações Exteriores poderá lhe dar mais informações a respeito. E o senhor crê que a criada seja cúmplice da patroa? Não tenho a menor dúvida, interrompeu novamente Sir George. É uma hipótese viável, respondeu Lord Mayfield em tom mais cauteloso. Houve uma pausa. Poirot suspirou, tornou a arranjar distraidamente um ou dois objetos sobre a escrivaninha e perguntou. Suponho que este projeto fosse valioso, não? Quero dizer, que houvesse quem pagasse um bom preço por ele. Em uma certa parte da Europa, sim. Que parte? Sir George disse o nome de 2 países. Poirot assentiu. Este fato seria conhecido de todos? Pelo menos de Miss Vanderlyn, sem dúvida alguma. Eu disse todos? Sim, acho que sim. Qualquer pessoa com o mínimo de inteligência? Sim, mas Monsieur Poirot, Lord Mayfield, começa a se mostrar pouco à vontade. Poirot ergueu as mãos. Eu investigo todas as possibilidades, Lord Mayfield. Subitamente ele se levantou, foi até o terraço e examinou a grama que se prolongava do jardim até a encosta. Os 2 homens o observavam. Ele entrou, sentou-se e disse: Diga-me, Lord Mayfield, este malfeitor embuçado, o senhor não o perseguiu? Lord Mayfield deu de ombros. Ao chegar ao fundo do jardim, ele poderia facilmente escapar por uma estrada. Se estivesse de carro, estaria longe num instante. Mas há a polícia, a patrulha rodoviária. Sir George interrompeu-o. O senhor se esquece, Monsieur Poirot, que nós não queremos publicidade. Seria extremamente desagradável para o governo se a opinião pública tomasse conhecimento de que o projeto foi roubado. Claro, claro, disse Poirot. É preciso não esquecer la politique. Os senhores mandaram me chamar porque queriam o máximo de descrição. É mais simples mesmo. O senhor tem esperança de solucionar o caso, Monsieur Poirot? Perguntou Lord Mayfield num tom pouco crédulo. O homenzinho sacudiu os ombros. E por que não? É questão apenas de reflexão, de raciocínio. Ele fez nova pausa e disse: Gostaria de conversar com Mr. Carlyle. Pois não. Lord Mayfield ergueu-se. Pedi-lhe que ficasse por perto. Vou chamá-lo. Lord Mayfield deixou o escritório. Poirot olhou para Sir George. É bien, disse. Que me diz o senhor deste homem no terraço? Meu caro Monsieur Poirot, não me pergunte, pois não o vi e não poderia descrevê-lo. Poirot chegou-se à frente. Foi o que o senhor me disse, mas a verdade é um pouco diferente, não? E o que o senhor pretende dizer? Perguntou Sir George asperamente. Como me explicar? Sua descrença, digamos assim, é mais profunda. Sir George pareceu que ia começar a falar, mas parou. Vamos, disse Poirot em tom encorajador. Diga-me, o senhor está ao lado de Lord Mayfield, na extremidade do terraço. Lord Mayfield vê uma sombra atravessar o jardim. Por que o senhor não a vê? Carrington desabafou.
O senhor está certo, Monsieur Poirot. Isto me parece extraordinário. Poderia jurar que ninguém atravessou o jardim. A princípio, pensei que fosse imaginação de Mayfield. Talvez um galho de árvore. Quando encontramos e descobrimos o furto, tudo indicava que Mayfield estava certo e eu errado. Mas apesar disso... Poirot sorriu. Apesar disso, no fundo, o senhor acredita mais nos seus olhos do que nos dele? Sim, Monsieur Poirot, acredito. E o senhor está com toda a razão. Sir George perguntou. Não havia pegadas na grama? Poirot concordou. Exatamente. Lord Mayfield pensou ter visto uma sombra. Quando entrou e descobriu ter sido roubado, aquela impressão transformou-se em certeza. Ele convence-se de que tinha visto um homem, mas não viu. Geralmente não dou muita importância a pegadas e coisas semelhantes, mas é impossível ignorar a evidência. Não havia qualquer pegada na grama. Choveu forte à noite e seria impossível alguém ter andado sobre a grama sem deixar marcas. Sir George encarava-o fixamente. Mas então... Estamos de volta a casa. As pessoas nesta casa. Poirot calou-se ao ver que a porta se abria e Lord Mayfield entrava com Mr. Carlyle. O secretário estava ainda pálido e preocupado, mas tinha recuperado um pouco do domínio de si mesmo. Ele sentou-se, dirigindo a Poirot um olhar inquiridor, enquanto ajustava seu pince-nez. Há quanto tempo o senhor estava neste escritório quando ouviu o grito, Monsieur? Carlyle pensou alguns instantes. Entre 5 e 10 minutos. Antes disto, não havia acontecido nada de anormal? Não. Creio que as pessoas nesta casa passaram a maior parte da noite no mesmo aposento, não? Sim, na sala de visitas. Poirot consultou seus apontamentos. Sir George Carrington e sua esposa, Miss Macata, Miss Vanderlyn, Miss Reggie Carrington, Lord Mayfield e o senhor. Estou certo? Eu não estava na sala de visitas. Passei grande parte da noite aqui no escritório. Poirot voltou-se para Lord Mayfield. Quem foi o primeiro para a cama? Creio que Lady Julia Carrington. Não, pensando bem, as 3 senhoras se recolheram juntas. E a seguir? Mr. Carlyle entrou e eu lhe disse para pôr os papéis na escrivaninha, pois eu e Sir George iríamos examiná-los num instante. Foi então que o senhor decidiu dar um passeio lá fora? Foi. Miss Vanderlyn teria ouvido quando o senhor disse que ia trabalhar no escritório? Sim, falamos disto na presença dela. Mas ela estava na sala quando o senhor deu ordens a Mr. Carlyle para pôr os papéis sobre a escrivaninha? Não. Perdoe-me, Lord Mayfield, interrompeu Carlyle. Assim que o senhor falou comigo, eu ia saindo e esbarrei em Miss Vanderlyn, que tinha voltado para apanhar um livro. O senhor acha que ela pode ter ouvido? Acho bastante possível. Ela voltou para apanhar um livro, refletiu Poirot. O senhor encontrou o livro que ela procurava, Lord Mayfield? Eu não. Reggie encontrou-o e deu-o a ela. É o que poderíamos chamar de o velho golpe. Melhor dizendo, o velho truque do livro. Muito útil em geral. O senhor acha que foi proposital? Poirot limitou-se a dar de ombros. Depois os senhores vão dar um passeio lá fora. E Miss Vanderlyn foi para o quarto com seu livro. E o jovem Monsieur Reggie também foi para a cama? Foi. E Mr. Carlyle vem para cá, recomeça a trabalhar. Mas 5 ou 10 minutos depois, houve um grito. Prossiga, Mr. Carlyle. O senhor ouviu um grito e foi ver o que era. Seria melhor se o senhor pudesse reproduzir exatamente suas ações. Mr. Carlyle levantou-se um pouco desajeitadamente. Vou dar o grito, disse Poirot para ajudá-lo, enquanto abria a boca e deixava escapar um balido agudo. Lord Mayfield virou o rosto para esconder o riso e Mr. Carlyle mostrou-se ainda mais constrangido. Allez, adiante, vá, comandou Poirot. Acabo de lhe dar sua deixa.
Mr. Carlyle encaminhou-se a passos rígidos até a porta, abriu-a e saiu para o corredor. Poirot seguiu-o com os outros dois atrás. O senhor fechou a porta atrás de si ou deixou-a aberta? Não me lembro com certeza. Acho que a deixei aberta. Não importa. Vamos em frente. Ainda constrangido, Mr. Carlyle encaminhou-se para o sopé da escada e se postou lá, olhando para cima. O senhor disse que a criada estava na escada. Em que altura? A meia altura. E parecia perturbada? Muito. Eh bien, eu sou a criada, continuou Poirot, correndo escada acima. Foi mais ou menos aqui que ela estava? Um degrau ou dois acima. Assim? Perguntou Poirot, assumindo uma posição. Bem, não propriamente. Como então? Ela estava com as mãos na cabeça. Ah, com as mãos na cabeça? Muito interessante. Assim? Perguntou Poirot, erguendo os braços, com as mãos segurando a cabeça logo acima das orelhas. Assim mesmo. Ah, diga-me, Mr. Carlyle, a criada é bonita? Não cheguei a reparar. A voz de Carlyle parecia reprimida. Ah, o senhor não reparou? Mas o senhor é um moço. Os moços não reparam quando as moças são bonitas? Francamente, Monsieur Poirot, tudo o que posso dizer-lhe é que eu não reparei. Carlyle lançou um olhar agoniado ao patrão, que respondeu com uma risada. Acho que Monsieur Poirot está querendo caçoar de você, Carlyle. Eu, por mim, nunca deixo de reparar quando uma moça é bonita, anunciou Poirot, descendo a escada. Carlyle limitou-se a receber a observação com um silêncio bastante significativo, mas Poirot não se deu por achado. E foi então que ela lhe disse que tinha visto um fantasma? Sim. E o senhor acreditou na história? Ora, francamente, Monsieur Poirot, não estou perguntando se o senhor acredita em fantasmas. Estou perguntando se lhe pareceu que a moça realmente pensava ter visto um. Ah, não consigo garantir, mas ela de fato parecia muito nervosa e perturbada. O senhor viu ou ouviu sua patroa? Sim, para falar a verdade, ouvi. Ela saiu de seu quarto no segundo andar e chamou a moça. E então? A criada subiu correndo e eu voltei ao escritório. Enquanto o senhor estava aqui ao pé da escada, alguém poderia ter entrado no escritório pela porta que o senhor deixou aberta? Carlyle sacudiu a cabeça. Não, qualquer pessoa teria que passar por mim. Como o senhor vê, o escritório é bem ao fim deste corredor. Poirot concordou pensativo. Mr. Carlyle prosseguiu com sua voz precisa. Devo dizer que, felizmente para mim, Lord Mayfield viu o ladrão sair pela janela. Caso contrário, minha posição seria muito esquerda. Tolice, meu caro Carlyle, interrompeu Lord Mayfield. Você está acima de qualquer suspeita. É muita bondade sua dizer isto, Lord Mayfield, mas é preciso enfrentar os fatos e eu sei perfeitamente que eles não me deixam numa boa posição. Por isto mesmo, ficaria agradecido se minha pessoa e meus pertences fossem revistados. Bobagem, meu caro, insistiu Lord Mayfield. Poirot murmurou. O senhor prefere mesmo ser revistado? Sem dúvida alguma. Poirot estudou por um momento e disse mais para si. Compreendo. Depois perguntou. Qual é a posição do quarto de Miss Vanderlyn em relação a este escritório? Diretamente acima dele. Com uma janela abrindo para o terraço? Sim. Poirot balançou a cabeça mais uma vez, dizendo a seguir. Vamos todos até a sala de estar. Ao chegar lá, Poirot circulou pelo aposento, examinou os trincos das portas envidraçadas, abrindo para o terraço, deu uma olhada nas anotações do jogo de bridge e finalmente dirigiu-se a Lord Mayfield. Este caso é mais complicado do que parece, mas uma coisa é certa, o projeto roubado não saiu desta casa. Lord Mayfield olhou-o fixamente. Mas, meu caro Monsieur Poirot,
O homem que eu vi saindo do escritório, não havia homem algum. Mas se eu o vi, com respeito devido, Lord Mayfield, o senhor pensa que o viu, mas foi apenas a sombra de um galho de árvore. O fato de que, por coincidência, tenha havido um roubo, pareceu-lhe prova definitiva de que o senhor realmente tinha visto alguém. Mas, Monsieur Poirot, o senhor quer que eu duvide de meus próprios olhos? Sou muito mais meus olhos a qualquer momento, interrompeu Sir George. Poirot prosseguiu. Permita dizer-lhe isto com convicção absoluta, Lord Mayfield. Ninguém atravessou aquele terraço a caminho do jardim. Mr. Carlyle parecia extremamente tenso. Neste caso, Monsieur Poirot, a suspeita cai naturalmente sobre mim. Sou a única pessoa que pode ter cometido o roubo. Lord Mayfield cortou-lhe as palavras. Tolice, já afirmei. Seja o que for que Monsieur Poirot pense a seu respeito, eu não concordo com ele. Mais do que isso, ponho minha mão no fogo por sua inocência. Poirot murmurou suavemente. Mas eu não disse que suspeito de Miss Carlyle. Carlyle respondeu. Não, mas o senhor deixou bem claro que ninguém mais teve a oportunidade de praticar o roubo. Dutou. Mas se eu lhe disse que ninguém passou por mim no hall a caminho do escritório. Concordo, mas alguém poderia ter entrado pela porta envidraçada do escritório. Mas o senhor não acabou de garantir que isto não aconteceu? O que eu disse é que nenhum estranho poderia ter vindo e saído sem deixar marcas no jardim. Mas o roubo pode ter sido feito por alguém da própria casa. Alguém poderia ter saído desta sala por uma dessas portas envidraçadas, caminhado pelo terraço, entrado no escritório e voltado pelo mesmo caminho. Mr. Carlyle contestou. Mas Lord Mayfield e Sir George estavam no terraço. Sim, mas caminhando. Sir George pode ter excelentes olhos, mas não atrás de sua cabeça. O escritório está ao fim do terraço e esta sala vem logo a seguir. Mas o terraço continua ainda por mais quantas salas? 3? 4? Sala de estar, sala de bilhar, saleta de visitas e biblioteca, disse Lord Mayfield. E quantas vezes os senhores caminharam pelo terraço? Pelo menos 5 ou 6. Como veem, teria sido fácil. Bastava ao ladrão esperar o momento oportuno. Carlyle perguntou, medindo as palavras. O senhor quer dizer que quando eu saí ao hall para ver o que se passava com a criada, o ladrão estava esperando nesta sala? É o que penso, mas por enquanto não passa de uma hipótese. Hipótese que me parece pouco provável, interrompeu Lord Mayfield, pois o risco seria muito grande. O brigadeiro objetou. Não concordo, Charles. Acho-a perfeitamente possível. Devíamos ter tido bom senso de pensar nela há mais tempo. Os senhores compreendem agora, continuou Poirot, porque acho que o projeto ainda está nesta casa. O problema agora é achá-lo. Sir George bufou. É muito simples. Reviste todo mundo. Lord Mayfield ia protestar, mas Poirot falou antes que ele pudesse fazê-lo. Não é tão simples assim. Quem roubou o projeto espera que demos uma busca e vai tomar providências para que ele não seja encontrado consigo ou entre seus pertences. O projeto deve estar escondido no que poderíamos chamar território neutro. O senhor está sugerindo que a gente procure pela casa toda? Poirot sorriu. Não precisamos ser tão primários. Podemos descobrir o esconderijo ou a identidade do ladrão por dedução, o que simplificará muito as coisas. Gostaria de conversar com todo mundo nesta casa amanhã de manhã. Agora está muito tarde para isso. Lord Mayfield concordou. Iria atrair muita atenção, comentou. Se arrastássemos todo mundo para fora da cama às 3 da manhã, mesmo amanhã de manhã, o senhor deve proceder com discrição, Monsieur Poirot, pois o caso tem que permanecer em sigilo. Poirot fez um gesto com a mão.
Deixe por conta de Hercule Poirot. Minhas mentiras são sempre sutis e convincentes. Está combinado que iniciarei minhas investigações amanhã. Mas hoje gostaria de conversar com o Sr. Sir George e o Sr. Lord Mayfield. E dizendo isto, fez uma mesura. O senhor quer dizer separadamente? Exato. Lord Mayfield ergueu ligeiramente as sobrancelhas, mas depois disse: perfeitamente. Deixarei o senhor à vontade com Sir George. Quando precisar de mim, estarei no escritório. Venha, Carlyle. Lord Mayfield e seu secretário saíram, fechando a porta atrás de si. Sir George sentou-se, puxando do cigarro com um gesto mecânico. Tinha uma expressão intrigada no rosto. Se o senhor não me leva a mal, não percebo suas intenções. É muito fácil de explicar, disse Poirot com um sorriso. Em 2 palavras, para ser preciso. Mrs. Van der Lyn. Ah, compreendo agora, disse Sir George. Miss Van der Lyn. Precisamente. Não seria muito delicado de minha parte fazer a Lord Mayfield a pergunta que me interessa. Por que Miss Van der Lyn está aqui? Todos sabem de suas atividades. Por que então convidá-la? Só há 3 possibilidades. A primeira é de que Lord Mayfield tem uma queda por ela, e é por isso que quis conversar separadamente com o senhor. A segunda é que Miss Van der Lyn é muito amiga de algum dos outros convidados. Não é o meu caso, disse Sir George com um sorriso. Se nenhuma nem outra das hipóteses se aplicam, voltamos ao ponto de origem. Por que chamar Mrs. Van der Lyn? Só pode haver uma razão. Lord Mayfield desejava sua presença hoje nesta casa por um motivo especial. Estou certo? Sir George assentiu. Certíssimo. Mayfield é um solteirão muito experimentado para cair nas artimanhas de Miss Van der Lyn. Ele a queria aqui por outras razões. Foi para... Sir George repetiu o que tinha ouvido de Lord Mayfield. Poirot ouviu com atenção. Compreendo agora, mas me parece que o tiro lhe saiu pela culatra. Sir George deixou escapar um palavrão. Poirot observou um momento com expressão divertida, depois continuou. O senhor não tem dúvida de que este roubo é de responsabilidade de Miss Van der Lyn, quer ela tenha tomado parte nele, ativa ou não. Não pode haver dúvida de que ela é a responsável. Quem mais teria interesse em roubar o projeto? Poirot recostou-se e olhou o teto. Mas, Sir George, há 15 minutos o senhor concordava em que este projeto vale muito dinheiro se alguém nesta casa estivesse em má situação financeira. O outro o interrompeu com um grunhido. Quem não está hoje em dia? Acho que posso confessar isto sem me incriminar no roubo. Ele sorriu. Poirot sorriu-lhe e prosseguiu. O senhor pode dizer o que quiser, Sir George, que não destruirá o seu álibi. Ele é toda a prova. O álibi pode ser, mas financeiramente estou quase em apuros. Sim, um homem em sua posição deve ter muitas despesas, ainda mais com um filho na idade do seu. Sir George suspirou. A universidade custa uma fortuna e, além disso, ele anda cheio de dívidas. Mas não pense que é um mau rapaz. Poirot ouviu com simpatia as queixas do brigadeiro, a pouca firmeza de ânimo da juventude, o modo incrível pelo qual as mães estragam a educação dos filhos, satisfazendo-lhes todas as vontades, o mal que era uma mulher viciada no jogo, a insensatez de fazer apostas que não podia pagar. Tudo isto foi dito em termos muito gerais, e Sir George não mencionou diretamente nem sua mulher nem seu filho, mas era muito fácil ver que se referia a eles. Ele parou de súbito. Desculpe-me, não deveria estar aqui tomando seu tempo com assuntos estranhos às suas investigações, principalmente a esta hora da noite, ou melhor dizendo, manhã. Ele abafou um bocejo. Sugiro que o senhor vá se deitar, Sir George. Sua ajuda foi inestimável. Acho que vou mesmo. O senhor acredita que há possibilidade de reavermos o projeto? Poirot sacudiu os ombros.
Vou tentar, e não vejo por que haveria de fracassar. Bom, vou indo. Boa noite. Ele saiu da sala. Poirot continuou sentado, estudando o teto pensativamente. Depois tirou do bolso um pequeno caderno de apontamentos e, procurando uma página nova, escreveu: Miss Van der Lyn, Lady Julia Carrington, Miss Macata, Red Carrington, Mr. Carlyle. Mais abaixo, Poirot escreveu: Mrs. Van der Lyn, Mrs. Reg Carrington, Mrs. Van der Lyn, Lady Julia, Mrs. Van der Lyn e Mr. Carlyle. Ele balançou a cabeça descontente e murmurou: C'est plus simple que ça. A seguir, Poirot escreveu algumas frases curtas. Lord Mayfield terá visto uma sombra? Se não, por que disse que viu? Terá Sir George visto alguma coisa? Ele se mostrou absolutamente seguro de que não tinha visto nada, mas só depois que eu examinei o jardim. Observação: Lord Mayfield é míope. Pode ler sem óculos, mas precisa deles para ver alguém do outro lado da sala. Sir George tem vista cansada. Assim, para ver de longe, do outro lado do terraço, seus olhos são melhores do que os de Lord Mayfield. Mas Lord Mayfield garante que viu alguma coisa, apesar de todas as afirmativas em contrário de seu amigo. Será Mr. Carlyle tão inocente quanto Lord Mayfield acredita? Lord Mayfield o considera acima de qualquer suspeita? Por que tanta certeza? Por que no fundo desconfia de seu secretário e sente-se envergonhado por isso? Ou porque tem suspeitas fortes sobre uma outra pessoa que não seja Mrs. Van der Lyn? Poirot guardou o caderno. Depois levantou-se, caminhou para o escritório. Capítulo 5. Lord Mayfield estava sentado em sua escrivaninha quando Poirot entrou. Ele voltou-se, pôs de lado sua caneta e olhou com expressão interrogativa. Que tal, Monsieur Poirot, teve sua conversa com o Carrington? Poirot sorriu e sentou-se. Sim, Lord Mayfield. Ele esclareceu um ponto que estava me intrigando. Qual? A razão para a presença de Miss Van der Lyn nesta casa. O senhor compreende. Eu cheguei a julgar. Mayfield percebeu de imediato onde Poirot queria chegar com sua forçada demonstração de constrangimento. O senhor julgou que eu tinha uma queda por esta senhora? Absolutamente. Longe disso. É engraçado que Carrington pensasse a mesma coisa. Sim, ele me relatou a conversa que teve com o senhor a este respeito. Lord Mayfield parecia pesaroso. Meu pequeno plano parece ter fracassado. É embaraçoso reconhecer que uma mulher me levou a melhor. Mas ela ainda não lhe levou a melhor, Lord Mayfield. O senhor acha que ainda podemos nos safar? Agrada-me ouvir isto, mas não sei se posso acreditar muito. Lord Mayfield deu um suspiro. Acho que banquei o bobo e estava tão satisfeito com meu estratagema para desmascarar Mrs. Van der Lyn. Hercule Poirot perguntou enquanto acendia um dos seus pequenos cigarros. E como era exatamente o seu estratagema, Lord Mayfield? Bem, hesitou Lord Mayfield. Não tinha chegado a planejá-lo em detalhes. O senhor não discutiu o seu plano com ninguém? Não. Nem mesmo com Mr. Carlyle? Não. Poirot sorriu. O senhor, sem dúvida, prefere agir sozinho, Lord Mayfield? Acho que em geral dá mais resultado, respondeu o outro, um pouco carrancudamente. O senhor tem razão, não se deve confiar em ninguém, mas o senhor contou o caso ao Sir George Carrington, só porque compreendi que ele estava preocupado comigo. Lord Mayfield sorriu ao dizer isto. Ele é um velho amigo seu? Sim, nos conhecemos há mais de 20 anos. E sua esposa? Também a conheço há muito tempo. Mas perdoe-me se estou sendo impertinente. O senhor tem relações de amizade tão estreitas com ela quanto tem com Sir George? Não chego a perceber o que tem um caso em questão com minhas relações pessoais, Monsieur Poirot. Acho que pode ter muita coisa a ver, Lord Mayfield.
O senhor não concordou com minha teoria de que era possível ver alguém na sala de visitas? Concordei. Acho mesmo que é o que deve ter acontecido. Melhor não dizermos deve. É uma palavra que implica muita certeza da parte de quem a diz. Mas se minha teoria está certa, quem o senhor acha era a pessoa na sala de visitas? Só pode ter sido Miss Vanderlyn. Ela já tinha voltado para lá para apanhar um livro e poderia inventar outro pretexto qualquer. Uma bolsa, um lenço, enfim, umas destas muitas desculpas femininas. Ela diz à sua criada para gritar e atrair Carlyle para fora do escritório, e então entra e sai pela porta envidraçada, como o senhor disse. O senhor se esquece de que não pode ter sido Miss Vanderlyn. Carlyle ouviu-a chamar a criada de cima enquanto ele falava com a moça. Lord Mayfield mordeu o lábio inferior. É verdade, tinha-me esquecido. Ele parecia aborrecido. Como o senhor vê, vamos fazendo progressos, disse Poirot amavelmente. Começamos com a explicação de que um ladrão tinha vindo de fora, mas, como eu disse logo, esta teoria era conveniente demais para ser aceita. A seguir passamos à tese de um agente estrangeiro, Miss Vanderlyn, mas também temos que abandoná-la.